Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Seduzida e Abandonada. Perciò torna, Peppino, e non temere. Io saprò tacere col segreto della mia colpa, che fu quella di cedere alla lussuria. É verdade, eu interrompi esta segunda temporada do Imperdoável com um filme italiano e retomo os trabalhos com outro filme italiano. Neste caso é Sedotta e Abbandonata, filme do realizador e ator Pietro Germi, lançado em 1964 e ao longo das décadas destacou-se sempre como um dos grandes exemplos da comédia alla italiana, um filme protagonizado pela Stefania Sandrelli, o Saro Urzi, o Aldo Puglisi, peço desculpa, e outros atores. Tal como muitos exemplos da comédia italiana, tem um sabor agridoce. A comédia, na verdade, revela a tragédia de várias personagens e a ironia da condição social de um grupo de personagens. Vai haver spoilers neste monólogo que eu vou aqui tecer acabado de ver o filme. Não é que a história seja nada transcendental, mas há pormenores da realização que eu se calhar vou revelar e que é bom vocês verem o filme primeiro, portanto fica o aviso. Se não, também, se não tiverem problema, fiquem aqui mais um pouco comigo. É um filme que eu queria ver há muito tempo, há mais tempo do que o tempo em que eu tenho em DVD. Eu comprei o Sedotta e Abbandonata em 2017 em Roma, quando fui a Roma. Na altura isso impressionou-me muito. A Feltrinelli, que é assim a grande cadeia de lojas e que é uma editora italiana, tinha muitos filmes italianos e muito baratos e muitos deles com legendas em inglês e eu já na altura conheci o Sedotta e Abbandonata e queria ver. Aliás, foi sempre um filme italiano que me aparecia muito quando eu era mais novo do que isso, para aí 2010, 11, 12, quando comecei a investigar mais a fundo o cinema italiano. Muito também por culpa porque do Sedotta e Abbandonata fazer parte da Criterion Collection e aparecia-me muito. E eu sempre tive grande curiosidade em vê-lo. Depois acabei por descobrir outras coisas da comédia italiana nos anos seguintes e acabei por deixá-lo para trás. E lá está, de 2017 para 2025 foi preciso 8 anos para tirar este DVD da estante e vê-lo. Eu gosto disto, não é? De ter o filme e poder vê-lo quando quiser, mesmo que seja muitos anos depois. E pronto, decidi ver o filme. Eu estou a gravar isto a 10 de agosto, no meu último dia de férias. Eu sei que só vai sair no início de setembro, mas estou já a deixar alguns gravados para depois ser mais fácil que esta segunda e última parte da segunda temporada do Imperdoável corra sem pausas. Eu quis ver o filme e quando estava a vê-lo pensei, olha, este de facto é um bom Imperdoável. Não porque é um filme subejamente conhecido pelos leigos do cinema, mas porque é uma referência grande da comédia italiana e como eu gosto muito do cinema italiano e já o queria ver há muito tempo, é um Imperdoável para mim. Há uma coisa que faz com que eu às vezes fique a achar que se calhar não foi boa ideia fazer o Imperdoável, que é a reação das pessoas à ideia do Imperdoável. Isto é apenas uma brincadeira para me incentivar a ver filmes muito populares ou filmes que eu queria há muito tempo ver, mas ou tenho as pessoas que dizem isto não é um Imperdoável, ou tenho as pessoas que acham que por eu não ter visto estes filmes não vi nada na vida e não conheço nada de cinema, o que diz muito sobre a relação das pessoas com o cinema e o que é ver filmes e o que é saber de cinema. Porque eu sempre fui uma pessoa que assume a sua ignorância e gosta também de partilhar as suas referências com os outros e gosta que os outros troquem ideias e deem-me filmes que eu nunca vi. Acho que só é assim que a vida vale a pena, não é? Termos sempre este estímulo de conhecer mais. Eu conheço muita gente da minha geração que não conhece nada ou quase nada e que parece muito satisfeita por aquilo que conhece, como se já tivesse mundo com isso. Eu nunca fui assim. Mas por outro lado eu sinto que para muita gente eu tenho de estar sempre a mostrar o que valho, mesmo com 30 anos. Há sempre alguém que vai tentar desconsiderar aquilo que eu acho sobre as coisas, só porque, por exemplo, nunca tinha visto o Resgate do Soldado Ryan ou outras coisas, quando se calhar vi filmes que aquelas pessoas não viram, como é normal, não é? Cada um tem o seu percurso e acho que só é interessante esse percurso quando nós fazemos-lo à nossa medida e não a preencher, a fazer a checklist dos cânones todos. Até porque há filmes canónicos que eu vi quando era miúdo e se calhar preferia só ter visto hoje,
porque acabo por rever agora e perceber que ou não percebi nada do filme ou não me lembrava nada. Mas enfim, isto é só um desabafo, desculpem. Eu quero falar do Sedota e Abandonata, mas é que isto de facto é uma coisa que tem marcado muito o percurso do Imperdoável e enfim, provavelmente depois o podcast voltará no futuro, depois desta temporada, a acabar com uma coisa mais esporádica, de eu ver um filme que acho que seja imperdoável e gravar algo sobre isso. Mas enfim, isso agora, diria a Teresa Guilherme, não interessa nada. A comédia italiana, o cinema italiano no geral, é um cinema que eu adoro. Eu sou um apaixonado pelo cinema italiano, e não para dizer, eu adoro o Fellini e o Antonioni. Obviamente que têm filmes enormes e importantíssimos, e mais do que importantes, que nos dizem alguma coisa ainda hoje, porque acho que o grande valor da arte é esse, não é o contexto, mas se diz alguma coisa passados muitos anos. E há uns tempos eu estava a falar com alguém sobre as notas que dou aos filmes no Letterboxd, e é claro que um filme que tem 40 anos vai ter uma percepção minha que vai ser muito diferente de um filme que acabou de estrear e que, pronto, não tem esse percurso, não é? E o Sedota e Abandonata, não sei se já disse, mas é de 1964, e é impressionante como se mantém tão rico e tão... perturbante é uma palavra muito forte, mas de facto o filme mexe connosco pelo seu retrato muito corrosivo das pessoas. E isto é uma história muito simples, pronto, quem viu o filme conhece, e o filme começa logo a matar, ou seja, percebemos que está ali a acontecer algo que não devia acontecer. Está uma mulher a dormir, está um homem ao lado dela, que é o seu noivo, e ele vai atrás da irmã da sua noiva para ter relações com ela. A irmã é a Stefania Sandrelli, lindíssima, e aliás parece a carta fora do baralho daquela família de gente tão stronça, não é? Tão feia e tão italiana e tão carregada. E a Stefania Sandrelli, com a sua juventude, ela muito novinha aqui, claramente destacava-se, e o filme começa assim, e depois todo o filme é a consequência dessa cena da descoberta do pai da Stefania Sandrelli, que é o Saro Urzi. Desculpem, estava aqui a ver no DVD, ele até ganhou prémios pela sua interpretação. Ele quer recuperar a honra perdida pela filha ao ter relações sexuais sendo menor, e acaba por engravidar, e portanto todo o filme gira à volta disso, e da questão de manter as aparências para todos os convivas que andam naquela comunidade, num misto de comédia e tragédia, em que a própria comédia também é tragédia. E é isto que é fascinante no cinema italiano, é que tu dás um pontapé numa pedra e descobres um grande filme, mesmo filmes que ninguém ouviu falar. Há muita coisa para descobrir. Há uma editora britânica, que é a Radiance Films, que está a escavar muito cinema italiano, e nem é aquela coisa da série Z, dos filmes de terror ou dos policiais mais rotineiros. Não, são filmes políticos, filmes de máfia, que nos dizem muito, e ainda bem que a Radiance existe. Espero que um dia destes também recuperem o Sedota e Abandonata. Acredito que possa estar nos planos, porque é um filme muito importante, mas, por exemplo, há uns tempos vi um filme que é em inglês e em italiano, chama-se O Dia da Coruja, que é baseado num romance homónimo do Leonardo Sciascia, e o filme é do Damiano Damiani, tem o Franco Nero e a Cláudia Cardinale e o Lee Jacob, e é incrível a densidade daquele filme, pelo qual se calhar ninguém dá dois tostões, ou ninguém fora da Itália o conhece, e ainda bem que a Radiance o recuperou. E o Pietro Germi também foi alvo de outra edição da Radiance, que é o filme Un Maledetto Imbroglio. Não me arrisco a dizer o título em português, porque é um pormenor do filme que só é importante nos últimos 5 minutos, mas, portanto, prefiro referi-lo ao título italiano, Maledetto Imbroglio. Pietro Germi, que realiza e aí protagoniza. E é muito curioso olhar para os dois filmes assim, não back-to-back, porque não os vi um a seguir ao outro, mas muito próximos. E o Maledetto Imbroglio é um policial muito mais clássico na
na sua narrativa e na sua execução, é muito bonito de se ver, muito limpinho, e o Sedotti Abbandonata, que é feito muitos anos depois, ou mais de uma década depois, já é mais arriscado na realização, mais sujo, mais imprevisível até na montagem, tem repetições de planos, e é engraçado ver o mesmo realizador a fazer os dois registros, o que prova que um realizador nunca é só uma coisa, pode ser várias coisas. Outro filme do Pietro Germi que eu vi há uns anos e que também tinha trazido de Itália, mas acabei por ver pouco tempo depois de ter regressado de Roma, é o Divórcio à Italiana, com o Mastroianni, o Marcello Mastroianni, que também é um excelente filme, desta época em que ele de facto como realizador está a mostrar ser outras coisas. E é impressionante isso, de como um realizador consegue fazer filmes tão diferentes e tão bons. Eu acho que o Sedotti Abbandonata, se não é uma obra-prima, está lá perto. Acho que é dos filmes da comédia italiana que mais precisamente e cirurgicamente tem construída este andar na corda bamba entre a comédia e a tragédia e fazer-nos rir com algo que é muito decadente quase e deprimente, não é? Quer dizer, acho que o exemplo mais óbvio, por ser mais gráfico disso, é o Feios, Porcos e Maus, do Ettore Scola, não é? Que são aquelas personagens altamente repugnantes, mas que nos fazem rir, mas que são altamente deprimentes. E o Sedotti Abbandonata desenvolve-se desta narrativa de enganos e aparências em que há muita violência, não é? O pai é muito violento, está sempre a dar chapadas a toda a gente e supostamente isso tem algo de comédia, mas não, é uma repressão familiar muito forte e a repressão de uma sociedade que ainda se mantinha e provavelmente mantém na sociedade italiana, tendo em conta certos dirigentes que têm chegado ao poder na Itália nas últimas décadas, e não estou só a falar da Meloni, também do que veio para trás. E há muita coisa aqui, o que eu gosto muito da comédia italiana é que eles não nos dizem que aquelas personagens são más. Nós é que temos... o filme deixa-nos tirar as suas conclusões. Obviamente que exagera alguns pormenores para efeitos cómicos, mas todas as personagens de um filme como este são muito humanas e muito credíveis, e nós é que temos de tirar as conclusões mesmo do lado irónico do filme. Há outro filme com a Stefania Sandrelli, que eu acho que é um ótimo exemplo do cinema italiano e da força do cinema italiano nesta época, que é o Io la conoscevo bene, que é mais ou menos desta altura, porque, desculpem, estava meio a bocejar, que é mais ou menos desta altura porque a Stefania Sandrelli era muito nova. É um filme do Antonio Pietrangeli, outro grande argumentista e realizador. E é um filme que eu já tive o prazer de ver duas vezes no grande ecrã, uma em 35mm e outra em DCP, na Cinemateca, ambas as vezes. Esta última em DCP foi por causa de um ciclo à volta da obra do Pietrangeli, trazido pela Festa do Cinema Italiano este ano, 2025. E é um filme altamente ácido e difícil de engolir. Neste caso, a Sandrelli está a ser uma jovem que quer ser uma atriz, quer ser famosa, mas vai lidar com as dificuldades desse sistema e do que os homens querem fazer dela. É um filme muito à frente do seu tempo, arrisco-me a dizer. E é impressionante como esta época do cinema italiano tem tanta coisa boa, fruto de tanta gente talentosa, de escritores, realizadores, atores, produtores, com um olho para a coisa e com um olho para vários tipos de filmes, não é? Ou seja, tínhamos o Visconti e o Fellini. Se bem que o Fellini começou muito como um realizador popular, e eu acho que mesmo com a consagração não perdeu isso, mas tens aqueles grandes monstros, não é, autorais, mas tens estes autores mais de cinema popular, mas era um cinema popular feito com grande qualidade, com muitas ideias, com muitos riscos. E é impressionante pensar que mesmo um filme como La Dolce Vita, do Fellini, que na altura foi um mega sucesso de bilheteira, um filme desses hoje não seria um sucesso de bilheteira. Claro que na altura foi o escândalo e a polémica que chamaram tanta gente ao cinema, mas é engraçado tu teres um período tão fulgurante e tão interessante num cinema que é feito muito dos filmes que eram feitos para o grande público. E há um período irrepetível, e mesmo que haja muita coisa interessante no cinema italiano dos nossos dias, e eu vi alguns filmes muito interessantes este ano na Festa do Cinema Italiano, há muito para trás que está para descobrir, ou que está por descobrir. E entristece-me um pouco que, mesmo assim,
grande parte do cinema italiano continua não acessível para quem não perceber italiano, apesar de haver filmes que têm legendas em inglês, há outros que, pronto, em italiano, e quem conseguir safar-se ainda bem, mas que cá em Portugal, legalmente, digamos assim, só se uma distribuidora se lembrar de fazer um ciclo à volta de não sei o quê, ou se a Festa do Cinema Italiano fizer uma retrospectiva de um realizador, é que conseguimos ver esses filmes, e é uma vez. E isso acho muito triste, porque é um cinema de facto rico, e espero que a Radiance e outras editoras consigam trazer filmes para o mercado anglófono, mas nós em Portugal somos o parente pobre, não é? E quer dizer, agora a Medeia Filmes, nesta altura em que eu estou a gravar, está a fazer um grande ciclo de cinema italiano com 51 filmes. E se bem que há já ali algumas propostas fora da caixa que eu aplaudo e tiro o chapéu, como por exemplo do Dino Risi, entre a magnífica filmografia, ou muito diversa filmografia do Dino Risi, trouxeram um filme menos conhecido chamado O Profeta, que não é dos melhores, mas é um filme de facto fora da caixa. Por outro lado, é preciso outra vez trazer o Fellini, o Antonioni, o Visconti. E depois cai-se nesta falácia de que há mais gente a ir ao cinema, e o que eu vejo, e que o próprio Cinema Animas diz, tivemos muitos espectadores, mas se vocês fizerem ali uma média de sessões pelo número de espectadores que eles disseram que tiveram no mês, vão ver que não é assim tantos espectadores. Se calhar houve uma ou outra sessão de um filme que encheu, e são aqueles clássicos muito batidos, mas parece que depois para os outros filmes ninguém vai. Eu senti isso muito este ano também na Cinemateca, no verão. Fui a muitas sessões da Esplanada e da Cinemateca propriamente dita, e só dos filmes mais batidos é que a coisa esgotava, e havia outros que depois não tinham ninguém. Desculpem. O que diz muito também sobre esta cinefilia de Letterboxd em que nós vivemos. Eu gosto do Letterboxd, já falei aqui várias vezes. Gosto como arquivo e para descobrir outras coisas, e para ser estimulado pelos gostos dos outros, e também partilhar as minhas ideias. E também gosto muito desta coisa de escrever sobre um filme e passados anos alguém ir ler e gostar, ou não gostar, e dizer alguma coisa, ou eu próprio já não me rever naquilo que escrevi, mas ter essa marca da impressão que um filme me deixou numa certa altura. Mas este lado de rede social no Letterboxd irrita-me, porque cria estes cinéfilozinhos de Letterboxd que só querem falar dos filmes que toda a gente vê, sejam estreias ou sejam os clássicos que o Nima está a passar, mas que depois não têm curiosidade nem interesse de ver outras coisas. E eu honestamente prefiro uma pessoa que só veja filmes de série Z, mas que tenha opiniões e saiba de cinema e goste de cinema, do que uma pessoa que vai ver os clássicos todos batidos. Enfim, pronto, isto também remonta ao início deste monólogo sobre a ideia de imperdoável e o que as pessoas têm feito dele. Isto está a ser uma miscelânea de falar sobre o Cedote Abandonata e de outras coisas que me chateiam, porque estava a precisar também de o fazer. Mas deixem-me só apontar aqui duas cenas do filme que eu... Aliás, três cenas que eu gostei bastante. Todo o desenlace é extraordinário. A conclusão desta luta pela honra e o desenrolar dos acontecimentos, com a morte do pai e o plano final, não é? Com a estátua a dizer família e honra, é muito forte. Há um momento em que estão todos perante um juiz a dizer o que é que se passou, e o Peppino, que é o tal homem que desvirgindou Stefania Sandrelli, ele conta a sua versão dos acontecimentos, e é quase como ela é que se pôs a jeito, ela é que me provocou. E é muito engraçado essa cena, porque até ele está a ler uma revista chamada Democracia Cristã. E depois também, no momento em que perante o juiz mais tarde, o juiz pergunta à Stefania Sandrelli se ela quer casar, se ela está feliz, e tu consegues perceber que ela está ali prestes a dizer não, mas diz sim, e põe-se a chorar, e depois todo o desenlace é mesmo incrível. E depois também o sonho do pai, não é? Perante um tribunal de figuras grotescas, a lidar com a filha, com a desonra da filha, mas também, e isso é que é curioso, também com a sua própria masculinidade, porque há uma cena do início do filme
em que ele está a falar com os seus compadres sobre que o médico disse que um homem só consegue disparar 3.000 vezes, e disparar, vocês conseguem perceber o que é que eu estou a querer dizer com isto, e depois e aparecem 3 mulheres, que eles ficam todos a salivar, e mais tarde, nessa cena do sonho, essas 3 mulheres aparecem atrás da filha, vestida de uma forma mais indecorosa, prestes a casar com o homem que a desonrou. E o filme diz muito da sociedade italiana, e isto está muito, muito, muito atual. Eu não gosto de dizer estas coisas, que o filme não envelheceu, mas é que, na verdade, toda a crítica social do filme continua muito assente, não só por causa dos chegas e reacionários todos que nos rodeiam. Ai, desculpa outra vez. Que nos rodeiam. Espero que não vos esteja a pegar e a provocar-vos bocejos. Mas não só por causa desses delírios de extrema-direita que nos rodeiam, mas também porque a mulher continua a ser muito desconsiderada, e o filme fala muito disso. Desculpem, mais um gole de água. Não estava à espera de estar tão entusiasmado para gravar este monólogo. E é um filme que de facto põe-se no meu patamar máximo de cinema italiano, porque acho que é um filme de outro mundo mesmo. Uma coisa curiosa em relação ao DVD é que tinha 2 faixas de som, uma com 1.0 e outra em 5.1, e eu não tinha percebido que estava a ver o filme em 5.1. E às tantas houve ali uma cena que eu pensei, estes efeitos sonoros são muito modernos. Eram sons de rua, mas parecia um som muito limpo para um filme dos anos 60. Depois vi que havia 2 faixas de som e pus 1.0 e percebi, ok, eles fizeram uma faixa 5.1 e para dar o efeito do 5.1 tiveram de criar efeitos sonoros novos, e é horrível porque claramente não bate a bota com o perdigote. Isso faz-me lembrar quando vi o Vertigo pela primeira vez, também era num sistema de som assim, e logo a cena inicial, os disparos da pistola eram muito atuais e não fazia mesmo sentido, mas de facto, pronto, ao menos tem as 2 opções sonoras. Mas depois também houve outra coisa engraçada mais à frente, uma fala da mãe da Stefania Sandrelli no filme. Ela repete uma palavra 2 vezes, assim, tipo, imaginem, beleza, beleza, não é esta a palavra, mas aparecia assim. Depois eu mudei para a faixa 5.1 e isso já estava corrigido, portanto era mesmo um erro que ficou, mas é curioso. Este é um período mesmo dourado do cinema italiano e do cinema popular, e aconselho-vos mesmo a ver. Não há tantos filmes tão bons como este, e o Pietro Germi era mesmo um realizador incrível, e um ator também. Ele no Maledetto Imbroglio faz um papelaço, e o Maledetto Imbroglio também era um filme que eu já estava para ver há muito tempo, e há uns anos, num desses ciclos para assinalar aniversários da Festa do Cinema Italiano, fizeram um dedicado ao Pietro Germi, e eu na altura tive muita pena, mas não consegui ver grande coisa. Acho que só vi um filme que era Em Nome da Lei, Em Nome della Legge, que não era o melhor dele. Mas lá está, se não forem essas coisas, ou uma pessoa ir à cata de DVDs com legendas em inglês ou legendas em italiano, legalmente é muito difícil, e valha-nos a pirataria, porque senão havia muita coisa que eu vi ao longo da minha vida que, enfim, eu pirateei muito ao longo da vida, quando não tinha recursos para comprar filmes, não é? Agora já tenho alguns recursos, mas há sempre filmes que nós queremos ver que não estão disponíveis. Há uma ideia que eu acho muito curiosa há pessoas que são contra a pirataria, mas depois têm o Criterion Channel com VPN, ou seja, estão a ser ilegais para serem legais. Mas o Criterion Channel de facto é um canal incrível, e é pena haver essas barreiras legais, porque lá está, qualquer pessoa pode aceder, mesmo que este site não está disponível no seu país, mas lá está, tendo uma VPN, isso contorna-se. E o Seduzida e Abandonada teve uma edição da Criterion, e com muita razão, mas aliás, quer dizer, a Criterion Collection agora parece que é a embaixadora do Wes Anderson, edita tudo o que ele faz, portanto já tem o bare minimum. Quer dizer, já tinham desde o momento em que lançaram o The Rock e o Armageddon há muitos anos em DVD. E acho que entretanto a Criterion, apesar de ser uma casa muito respeitável
e ter trazido de facto muitos filmes que nunca outra casa traria, acabou por abafar-se um bocadinho a sua importância quando as outras labels apareceram, a Arrow, a Eureka, a Radiance, e que estão a fazer um trabalho notável. A Radiance agora, acho que a Arrow entretanto já... Eu acho que falei disso no último Imperdoável. A Arrow já perdeu um bocadinho o fulgor que teve durante muito tempo. Mas é isso, vejam Seduzida e Abandonada, excelente filme, grandes atores, este misto de comédia com o tirar-nos o chão e tirar-nos mesmo a respiração, e é extraordinário. E sugiro-vos a verem cinema italiano e a irem para além dos cânones e daquilo que aparece na Sight and Sound e nos tops de melhores filmes de todos os tempos, e do que é de bom gosto gostar-se. Porque há mesmo o cinema italiano, é extraordinário, deve ser o meu cinema preferido, a par do americano, porque estou sempre a encontrar pepitas de ouro novas. E gostava que mais pessoas tivessem essa disponibilidade de arriscarem no desconhecido, e não irem só para aquilo que parece bem dizer que se viu e pôr-se no Letterboxd e ter essa experiência de eu estou a ver o que toda a gente vê. Não, aproveitem e vejam coisas diferentes e não tenham medo disso. Já não há... Eu tenho 30 anos agora, quando era muito mais novo, se calhar deixava-me levar mais pelo que os outros diziam. Agora só quero descobrir filmes interessantes e, se possível, partilhar com outras pessoas e que os vejam. Gosto muito dessa partilha e que as pessoas também me deem outras referências. E é isso, é assim que se faz o amor ao cinema, e é assim que temos de continuar, com ou sem Imperdoáveis, e é isto. Pronto, estou muito entusiasmado. E gostei muito de ver o Seduzida e Abandonada, recomendo muito. E pronto, para a semana há um Imperdoável com um convidado, um filme britânico. O convidado é o António Araújo, espero que gostem do episódio. E é isto. Boa rentrée, eu acho que ainda estamos em altura de dizer isto. Boa rentrée, bom regresso às aulas e bem-ajam.